Olá, boa noite a todos e todas. Vamos dar um tempinho para o pessoal ir chegando, tá? Boa noite, Bernardo. Boa noite, Juju. Boa noite, Caetano. Boa noite, Lara. Então, só fazendo uma introdução, esse vídeo, essa live, né? Ela é a terceira live de um projeto nosso, que é um projeto que a gente chama de Fisioterapia para um Mundo Melhor. O objetivo é justamente a gente acessibilizar a informação para aquelas pessoas que precisam da informação, que quem mais precisa da informação, que são as pessoas com problemas neurológicos, os familiares de pessoas com problemas neurológicos, etc. Então a ideia é que a informação seja passada de uma forma, digamos assim, acessível, né? Para que todo mundo possa prestar atenção e se capacitar, entender mesmo. Vamos desmistificar uma série de coisas, vamos mostrar os caminhos que a gente segue para realizar uma série de coisas dentro da fisioterapia neurofuncional. E o título de hoje ele foi decidido, né, pelos seguidores da Ciência em Movimento, que pediram que eu falasse sobre quando e como resgatar um movimento paralisado. Então, eu dividi essa live em 7 estágios, sendo que eu vou tentar fazer essa live no máximo em 30 a 40 minutos. Eu não devo usar uma hora inteira, não, para live, porque o objetivo é dar uma informação mais direta, mais acessível. E vou tentar também fazer com que a gente tenha tempo para perguntas também, quem quiser fazer alguma pergunta. Então, acho que a gente já pode ir começando, já estamos com 3 minutinhos aí, deu tempo do povo entrar, e aí o povo que foi entrando depois vai pegando. Então, o título da live é quando e como resgatar um movimento paralisado. A primeira coisa que a gente precisa conceituar é o conceito de paralisia, né? O que vem a ser uma paralisia, porque às vezes é difícil entender, né? O movimento voluntário, quer dizer, o movimento humano, ele é voluntário e precisa ser voluntário. Então ele é desencadeado por fatores que são regidos pela nossa vontade, que são regulados pela nossa vontade. Então, digamos, se eu vou levantar o meu braço para tirar um cabelo do meu rosto, esse movimento está se originando de um estímulo sensorial do cabelo que estava incomodando o meu rosto e tal, e para que eu consiga atingir esse objetivo, eu faço esse movimento, que ele tem uma demanda voluntária. Então, o movimento voluntário, para acontecer, a gente fica pensando só na execução, mas antes da execução existem uma série de processos que são regulados pelo sistema nervoso central e que vão dar as características desse movimento. Então, por exemplo, a gente tem processos de motivação, como eu falei, um estímulo sensorial pode ser uma motivação, processos de tomada de decisão, processos de tamanho, qual o tamanho desse movimento, qual a velocidade desse movimento, como esse movimento vai acontecer, então qual é o planejamento desse movimento, qual a direção em que esse movimento vai acontecer, com qual ritmo esse movimento vai acontecer, né? E depois que esse movimento acontece, a gente ainda tem mecanismos de coordenação que vão fazer com que esse movimento ele seja fluido, que ele aconteça da maneira mais efetiva possível para atingir o seu objetivo, tá? Então, cada uma dessas questões que eu coloquei, ela é regulada por uma parte diferente do sistema nervoso central. Quando a gente fala em paralisia, a gente está sempre falando, se referindo à execução.
a paralisia ela é a expressão máxima da fraqueza muscular, tá? Ou seja, é uma fraqueza muito acentuada, uma fraqueza muscular muito acentuada. Às vezes tão acentuada que ela impede o movimento de acontecer. E essa paralisia, ela pode acontecer na lesão de dois, vamos dizer assim, de dois neurônios que são responsáveis pela execução. Um é o primeiro neurônio motor, que ele vem lá do córtex, vai até a medula, e o outro é o segundo neurônio motor, que vai sair da medula e vai até o seu destino, até o músculo que ele vai, digamos assim, que ele vai inervar. Isso não é um neurônio só, né, gente? Isso é chamado primeiro neurônio motor, segundo neurônio motor, porque a gente tem um caminho. O primeiro neurônio motor, ele é o sistema nervoso central, e o segundo neurônio motor é o sistema nervoso periférico. Eu estou tentando falar de uma linguagem bem acessível, e essa diferença ela é importante porque a forma como essa paralisia vai se apresentar, ela vai ser diferente dependendo se é uma lesão do sistema nervoso central ou do sistema nervoso periférico. Então, o que pode causar uma paralisia? Então, por exemplo, no sistema nervoso central, um paciente com AVC pode ter uma paralisia, né? Um paciente com tumor cerebral pode ter uma paralisia. Um paciente com uma esclerose múltipla pode ter uma paralisia, né? Então, derrames, tumores, tudo isso pode causar uma paralisia no sistema nervoso central. Lembrando que o sistema nervoso central tem não apenas o cérebro, mas tem a medula também. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre pequenas especificidades que a gente tem aí. Agora, no sistema nervoso periférico, como eu falei para vocês, o sistema nervoso periférico são os nervos que saem da coluna e vão, né, para o alvo que eles vão. Digamos, um nervo que mexe a mão, né, que está aqui inervando o extensor dos dedos. Ele vai vir até aqui, o extensor dos dedos, para poder fazer o movimento. Então, uma lesão de um nervo, ela é mais... se você tem uma lesão traumática, geralmente ela é mais focalizada, porque os nervos eles estão espalhados no corpo todo, né? Quando você tem uma lesão de todos os nervos periféricos, aí você tem que pensar numa síndrome como Guillain-Barré, por exemplo, né? As polineuropatias na Covid, né? Durante a epidemia de Covid, a gente teve muitos pacientes graves que evoluíram com polineuropatia de doentes críticos, por exemplo. Então, são lesões do sistema nervoso periférico que são mais difusas, vamos dizer assim. Mas, em geral, você vai ter uma lesão do sistema nervoso periférico mais localizada. Digamos, você tem um acidente de moto, você pode ter um estiramento do plexo braquial, e aí isso vai fazer com que você tenha uma paralisia no braço. Ou se você tem um corte num nervo, por exemplo, no nervo radial, que é um nervo que fica aqui atrás, assim, do braço, você pode ter uma dificuldade de estender o punho, né? Então, as lesões do sistema nervoso periférico, elas são diferentes das lesões do sistema nervoso central por causa da anatomia em geral que isso acontece, né? Então, vamos então entender quais são as características de uma paralisia no sistema nervoso central. Então, como eu já falei para vocês, o sistema nervoso central, a gente pensa nele, a gente pensa em cérebro e medula. Como eu já disse, lesão no sistema nervoso central pode ser, por exemplo, em razão de um AVC, em razão de uma esclerose múltipla, em razão de um tumor, de um traumatismo crânioencefálico, você pode ter dentre outras coisas, uma paralisia. Quando você tem uma lesão cerebral que leva a uma paralisia, em geral, é uma lesão que ela pode ser acometida, pode ser de maior ou de menor gravidade. Mas comparado com lesões medulares, as lesões cerebrais sempre vão ser menos graves. Você sempre vai ter
mais possibilidade de resgate de movimento numa lesão cerebral do que numa lesão medular. É lógico que a gente tem que pensar no tamanho do movimento, da lesão, né? Se você tem, por exemplo, uma lesão muito grave, uma lesão no sistema nervoso central muito grave, muito grande, isso pode comprometer inclusive a vigília, né? Alguns pacientes, algumas pessoas podem ficar inclusive em estado vegetativo, podem ter outras alterações além das motoras, né? Mas assim, a grosso modo o que eu quero dizer é que quando você tem uma lesão no cérebro, você tem mais possibilidade de recuperar movimentos do que quando você tem uma lesão na medula. Por quê? Porque o cérebro é maior do que a medula. A medula, ela é dessa grossura assim. Então, você tem muita informação importante passando por um espaço muito pequeno. Quando você tem uma lesão, por menor que seja, ainda assim você lesiona você perde muita informação importante, tá? Então a lesão medular, ela é sempre mais, digamos assim, mais grave, mais dramática. E aí, como é que a gente sabe que uma lesão é do sistema nervoso central? Então, uma paralisia do sistema nervoso central, ela sempre vai ter as características que eu vou falar. Vai ter sempre uma espasticidade. É um paciente que ele não vai ter aquele braço mole, ele vai ter um braço que vai ter uma tendência a ser um pouco mais rígido, né? Um pouco mais durinho. Às vezes vai ficar com a mão até muito encurtada. Isso é uma coisa que o fisioterapeuta precisa tomar cuidado, porque o paciente pode ter espasticidade, não precisa ter uma deformidade. Então, uma coisa é a espasticidade, outra coisa é a deformidade. A espasticidade, ela é uma decorrência da lesão do sistema nervoso central. Não tem jeito, é algo que a gente encontra. Mas a deformidade, ela não é uma necessidade. Eu tive pacientes por 30 anos que fizeram 30 anos de AVC comigo e nunca tiveram uma deformidade e tinham muita espasticidade, né? Então, isso é uma coisa importante da gente entender, né? E a lesão do sistema nervoso central, ela vem com a espasticidade e ela vem com aquilo que a gente chama de hiperreflexia, né? Então, às vezes você tem clonos, aqueles pacientes que têm um pouco de clonos no braço, clonos na perna, clonos no joelho, na patela, né, que o joelho fica tremendo. Então isso é muito típico de lesões do sistema nervoso central, tá? Isso acontece nas lesões medulares também. Só que a lesão medular, ela sempre vai acometer os níveis abaixo de onde ela foi lesionada. Então, digamos, se você tem um paciente, uma pessoa com uma lesão no nível cervical, né? Depende da vértebra, né? Não da vértebra, mas do nível medular que foi acometido. Então, se você tem um paciente com uma lesão nível C6, a gente sabe que aqueles músculos abaixo de C6, eles vão estar comprometidos. No entanto, ele vai ter bíceps, que bíceps é inervado por C5. Ele vai ter uma raiz como é que chama mesmo? Peitoral, não. Serrátil, né? Serrátil maior. Ele vai ter raízes de serrátil. Ele vai ter trapézio, porque trapézio, né? Músculo trapézio. Então, assim, ele vai ter alguns movimentos. Eu quero dizer isso. Ele vai ter alguns movimentos. Isso vai depender do nível medular que for acometido. Se é como a lesão, por exemplo, do super-homem lá, do Christopher Reeve, quem é mais antigo como eu, assim, vai lembrar dessa história. Aquele ator que fazia o super-homem, ele teve um acidente de cavalo, uma queda de cavalo, e ele fraturou, ele ficou com uma lesão de C2, se não me engano. C2 ou C3, agora eu não sei de cabeça. Mas era uma lesão que, assim, acho que C3, se não me engano, que ele não tem nem inervação para controlar a própria respiração. Então,
ele ficou dependente de respirador para o resto da vida. Então, o que eu quero dizer é que quanto mais alta for a lesão medular, maior vai ser a quantidade de membros, né, de músculos acometidos pela paralisia. Só que na lesão medular, como eu falei para vocês, é muito mais difícil a gente conseguir resgatar um movimento. Tá? E aí eu acho que vale a pena a gente fazer uma live só sobre isso, porque é um outro raciocínio. Mesmo que você não seja capaz de resgatar todos os movimentos, você tem condições de adaptar uma série de situações para que essas pessoas possam ter independência, qualidade de vida, etc. Tá? Então, como eu falei, você tem uma lesão do sistema nervoso central, seja ela do cérebro ou da medula, você vai evoluir com uma paralisia que vai ter uma espasticidade, vai ter uma hiperreflexia, vai ter alguns reflexos que são típicos, que a gente usa para diagnosticar, né? E é aquele paciente mais rigidinho, né? E eu falei para vocês que a lesão cerebral, resumindo, a lesão cerebral há muito mais chance de você recuperar uma paralisia decorrente de uma lesão cerebral do que de uma lesão medular, tá? Já as paralisias do sistema nervoso periférico, ou seja, dos nervos, então quando eu tenho uma lesão no nervo periférico, ou quando eu tenho uma lesão de plexo braquial, por exemplo, uma lesão de raiz periférica, eu vou ter uma paralisia, tá? E é uma paralisia flácida. Eu não vou ter aquela hiperreflexia que eu falei que existe no paciente com lesão do sistema nervoso central. Eu não vou ter a espasticidade, né? Então eu vou ter uma paralisia flácida. E a outra característica é que uma lesão do sistema nervoso periférico geralmente evolui com atrofia muscular, tá? No sistema nervoso central, não necessariamente esses pacientes vão evoluir com atrofia muscular, tá? Então, a lesão do sistema nervoso periférico, o prognóstico dessa lesão vai depender do quanto aquele nervo foi acometido, né? Então, se você tem uma lesão de um nervo, o nervo ele sai, né, da medula e pega a raiz dorsal da medula e tal, e vai inervar os músculos, né? Esse nervo ele é composto de uma série de fibras nervosas e a qualidade da recuperação vai depender do quanto essas bainhas conjuntivas que envolvem as fibras nervosas estão preservadas. Porque o nervo periférico, ele tem a capacidade sim de se regenerar, tá? No entanto, não existe nada até onde a gente saiba no momento que vá determinar que esse que esse nervo vá se recuperar mais rápido ou mais devagar. Existe um processo que isso acontece. A recuperação desse nervo, ela vai depender da integridade dessas bainhas conjuntivas, que é como se houvesse uma espécie de um túnel, sabe? Onde as divisões das células, né, que envolvem os nervos, elas fazem um túnel e esse túnel emite fatores neurotróficos, que é o que a gente chama, é como se fosse uma espécie de substância que estimula o crescimento do nervo, sabe? Então isso acontece, o nervo periférico ele tem essa capacidade de se regenerar, coisa que o sistema nervoso central não tem essa capacidade, tá? A grande diferença é essa. A questão do sistema nervoso periférico é que ele só vai conseguir se regenerar se o coto proximal dele, né? Se você teve uma lesão completa do nervo que ele fez isso, ele só vai conseguir se regenerar se ele estiver em contato, né? Se ele estiver sabendo para onde ele vai. Que se ele estiver distante, não há o que fazer em termos de regeneração, a não ser que se faça algum tipo de cirurgia, com enxerto, etc. Aí você tem alguma recuperação, nem assim é uma recuperação completa não, tá, gente? Mas a fisioterapia tem papel
em ambas as situações, tá? Em ambas as situações, a fisioterapia tem um papel importante. E é importante que a gente saiba que não é qualquer fisioterapia, né, gente? Porque a gente, às vezes, acha que fisioterapia é tudo igual e não é. Vocês imaginam o seguinte, hoje em dia, a gente vai no médico, a gente tem uma dor na coluna, a gente vai procurar um ortopedista, né? Ninguém vai num cardiologista porque tem uma dor na coluna. Ninguém vai chegar para um endocrinologista e vai dizer para ele operar o seu cérebro, não é verdade? Na fisioterapia é a mesma coisa, né? A tendência nossa é que o mundo fique cada vez com mais conhecimento, não é verdade? Então esse conhecimento ele começa a se consolidar de uma forma que os profissionais eles não conseguem reunir todo, um profissional só não consegue reunir todo o conhecimento. Daí surgirem as especialidades. E a especialidade de neuro, ela vai estar justamente trabalhando com todos os processos celulares, biológicos, bioquímicos, etc., que estão envolvidos no resgate de uma paralisia. Porque a gente às vezes olha um fisioterapeuta fazendo um exercício com um paciente e acha que é tudo muito simples, mas é tudo muito pensado. Às vezes até dói de tanto pensar, sabe? Gente, obrigada aí, tô dando um oi aqui para as pessoas. Doutora Flá, olá, Cibele querida, né? Doutora Cibele Knaut, aqui me dando olá também. Um beijo para vocês, obrigada. Então, continuando. Então, como eu já falei, a paralisia do sistema nervoso central e a do periférico, elas têm características diferentes, portanto, também tem, digamos assim, uma abordagem terapêutica diferente, né? Isso é importante a gente saber. E aí, qual seria essa abordagem, né? Então, é isso que eu quero falar. Primeiro, gente, quando a gente pensa em ganhar, quando a gente fala de uma lesão, de uma paralisia, a gente está falando basicamente de perda de força. Eu estou simplificando, né? Mas esse paciente vai ter uma perda de força grande, que pode ser em maior ou menor número. Se é um paciente com lesão do sistema nervoso central, além da perda de força, ele vai ter uma interferência da espasticidade. Ou seja, esse movimento, além de fraco, ele vai estar influenciado pela espasticidade, que muitas vezes vai se opor ao movimento que ele quer fazer, né? Então, é importante que a gente entenda que a gente precisa saber a especificidade do que a gente quer. Então, primeira coisa, gente, aprendizado motor. O aprendizado motor, ele é específico, tá? Então, isso eu sempre falo para os nossos pacientes, etc. Se o paciente tem dificuldade, digamos assim, de controlar o tronco quando fica sentado, a única maneira pela qual ele vai conseguir um dia controlar o tronco quando fica sentado é sendo colocado sentado sem apoio. O fisioterapeuta tem que treinar com ele especificamente aquelas tarefas que ele tem dificuldade. Porque se o paciente tem dificuldade de andar e ele só faz exercício deitado, esse paciente nunca vai andar. Porque para ele voltar a andar, ele tem que ser colocado numa situação onde ele chegue a andar. Ah, Solange, mas ele não tem controle de tronco sentado, então ele precisa ganhar controle de tronco sentado. Então depois ele tem que trabalhar a capacidade dele de passar de sentado para de pé. Depois ele tem que trabalhar a capacidade dele de ficar em pé. Depois de dar passos e etc. Subir escada, subir rampa, tudo isso tem que ser trabalhado de maneira específica, tá? E isso parece muito óbvio, né? Parece muito óbvio e eu acho engraçado que o óbvio precisa ser dito, né? Se não fosse preciso dizer o óbvio, a gente não veria determinados anúncios, né? Nos banheiros, né? Outro dia eu fui num banheiro e tinha um anúncio assim, é proibido tirar o sifão da pia. Eu falei assim, bom,
Então, óbvio, precisa mesmo ser dito, né? Elcio está falando aqui de que tem um paciente com AVC, Flávia também tem um paciente com AVC hemorrágico, né? Tô vendo que tem bastante fisioterapeutas aí, que bom. A ideia, na verdade, é falar mais para os pacientes, mas assim, o que vocês tiverem de dúvida também a gente pode, vou abrir um tempinho no final para a gente falar. Então, assim, as estratégias para o resgate de movimento, então eu diria, a primeira questão é especificidade. O que esse paciente precisa ganhar? Eu tenho que trabalhar especificamente aquele problema que o paciente tem. A segunda questão é que a gente aprende a andar de bicicleta como? Andando de bicicleta, né? Ninguém vai para uma aula de balé achando que vai conseguir aprender a andar de bicicleta, né? Mas também tem uma outra questão. Não adianta você treinar uma vez só. O fato de você treinar uma vez só não vai fazer com que você seja capaz de reproduzir isso para sempre. Isso aí é andar de bicicleta. Você não pode treinar uma vez só. Você tem que treinar várias vezes até esse aprendizado motor se consolidar, não é verdade? Mas a notícia legal disso é que uma vez que a gente adquira esse aprendizado motor, a gente nunca mais perde. Você pode perder um pouco de prática. Então, aquelas pessoas que um dia aprenderam a andar de bicicleta, mesmo que elas fiquem muitos anos sem andar de bicicleta, um dia elas vão pegar uma bicicleta e elas vão ser capazes de andar de novo. Podem ter um pouco de dificuldade, etc., mas o conhecimento está lá, né? Aquelas conexões que ela criou, né, para adquirir essa habilidade, elas vão estar lá e elas vão ser acordadas quando a gente dá o estímulo novamente. Então, é preciso que se repita muito o movimento. Então, são movimentos que a gente vai treinar, a gente vai analisar aquele paciente, vai ver o que é. Minha querida Julieta, repetição e intensidade promovem possibilidades. Isso mesmo, Juju. Então, a repetição, ela vai promover as mudanças plásticas, até estruturais, para aquela conexão se consolidar. Então, os movimentos, eles precisam ser repetidos muitas vezes. O fisioterapeuta neurofuncional, ele vai olhar para aquele paciente que tem uma paralisia e vai pedir, faz o movimento. Quando ele olhar para o paciente fazendo o movimento, ele vai olhar quais são os ajustes biomecânicos que esse paciente precisa. Vocês querem ver uma coisa? É muito comum você pedir para um paciente hemiplégico, levanta o braço, né? Ele sempre vai fazer isso aqui, ó. Levanta aqui o trapézio, né? Levanta o ombro e abre o braço em vez de fazer um alcance à frente, não é verdade? Então você tem muito mais esse padrão do que isso aqui, que é o que a gente deseja, né? Isso são ajustes biomecânicos que a gente precisa fazer ajustes biomecânicos. Então, em geral, os trapézios dos pacientes, que é esse músculo aqui do pescoço que faz isso aqui, é o trapézio, né? Esses trapézios estão hiperativos. Então, esses pacientes acabam fazendo um movimento num alinhamento biomecânico ruim. E é preciso que nós fisioterapeutas, trabalhemos com a depressão do ombro e a flexão desse ombro. E às vezes é difícil, porque o paciente não consegue. Quem faz a flexão do ombro é um músculo chamado trapézio deltoide anterior, tá? Quando ele usa esse movimento aqui para fazer o alcance, ele está usando outro músculo. Então, quando esse paciente é exercitado, é importante que ele seja exercitado dentro de um padrão biomecânico aceitável para o movimento, sabe, gente? Senão, você vai estar ensinando esse paciente a fazer o movimento de maneira errada. E depois, às vezes, é muito difícil você conseguir tirar isso, tá? Então, e a última questão relacionada ao resgate de movimento, que eu acho que é importante elencar, é que o movimento
para ser resgatado, a gente precisa fazer movimento ativo. Então, se o fisioterapeuta fica lá só fazendo o movimento pelo paciente e conversando sobre futebol, sobre novela, etc., ele não está fazendo um movimento ativo. É muito importante que o movimento seja ativo. E muitas vezes, quando eu estou dando aula, assim, os alunos me perguntam, mas como é que a gente faz se o paciente está totalmente paralisado? Como é que a gente faz uma movimentação ativa se o paciente está totalmente paralisado, não é verdade? Existem formas, existem técnicas relacionadas aqui à fisioterapia neurofuncional. E aí eu vou então para a última parte da nossa live, que eu vou falar dessas técnicas. Então, primeiro, você pode fazer as elicitações de movimento ativo. Então, você pode colocar... geralmente a gente precisa fazer movimentos contra a ação da gravidade. A gente tem uma escala na fisioterapia que a gente chama de escala de força muscular, teste de força muscular manual, né? E a gente classifica a força muscular de 5 para os mais fortes até 0 para aquele que está totalmente paralisado. Os nossos pacientes, em geral, têm músculos grau 0, 1 ou 2, tá? Ou seja, 0 é nenhuma contração visível, 1 é esboço de contração e grau 2 é aquele músculo que ele consegue deslocar a alavanca, mas ele não vence a gravidade. Então, uma estratégia que a gente pode usar é colocar os músculos do paciente numa situação em que ele seja... a gravidade não seja um problema, né? Ou você vai colocar esse paciente num plano, digamos assim, perpendicular à gravidade. Então, por exemplo, essa flexão de ombro aqui, tá? Ele vai fazer de lado, onde a gravidade ela não vai estar fazendo um peso, né? E piorando, dificultando a flexão do ombro. É uma possibilidade. Ou você pode também trabalhar com esse paciente a favor da gravidade. Lembrando que, lógico, se você fizer a favor da gravidade, digamos que eu quero fazer uma extensão do ombro. O braço está aqui, eu quero abaixar. Se eu fizer esse movimento, quem vai fazer é a gravidade, certo? Então, para que a gravidade não faça o movimento, eu vou usar uma resistência manual que seja suficiente para esse paciente conseguir se opor, né? Então, vai ser proporcional à força que esse paciente conseguir desencadear e você vai fazer esse trabalho, tá? Então, isso é uma forma de elicitação de movimento ativo. Existem muitas outras, tá? Uma outra também são os princípios de irradiação. Você pode, por exemplo, irradiar a força de um lugar que tenha músculos mais fortes para irradiar para músculos mais fracos, tá? Então, o que eu quero dizer é que existem uma série de técnicas e de abordagens que a gente pode usar para resgatar a força de um músculo paralisado, sabe, gente? Então, a gente tem que ficar atento a isso, porque muitas vezes as pessoas, quando têm uma paralisia, é compreensível, é desesperador. E essa população muitas vezes fica muito vulnerável e fica muito à mercê de profissionais pouco capacitados ou até mesmo de charlatães. Outro dia me passaram um vídeo de uma pessoa que estava supostamente tratando um paciente com AVC e estava botando uma toalha em cima do paciente e tacou fogo na toalha. Eu não sei como não tacou fogo no paciente, sabe, gente? Então, assim, e as pessoas se submetem porque estão desesperadas. A ideia justamente dessa live, dessas conversas da gente, é justamente assim, que vocês fiquem mais atentos ao que funciona, ao que não funciona, o que tem embasamento científico.
às vezes pode até não ter muita evidência científica consolidada na literatura, mas tem raciocínio clínico envolvido, sabe? Então, assim, a gente vê coisas absurdas acontecendo, que beiram a tortura. E isso é uma coisa que sempre me revoltou, sabe? E que eu tomei como missão de vida mesmo lutar contra isso. Acho que a Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional está aí justamente para orientar as pessoas a buscarem profissionais capacitados, porque realmente, gente, ter uma disfunção neurológica é muito difícil, não é fácil. É preciso que os profissionais tenham empatia, que tenham mais do que empatia, né? Que tenham conhecimento das tantas possibilidades que a gente pode oferecer, né? De alívio para esses pacientes, de melhora, né? Então, quando a gente fala de resgate de movimento, eu estou falando de elicitação de movimento ativo, eu estou falando de radiação, mas também estou falando de técnicas novas. Quando a gente estuda a fundo a fisioterapia neurofuncional, a gente começa a perceber que existem uma série de técnicas que estão chegando na literatura com bastante embasamento, que podem realmente fazer a diferença no prognóstico desses pacientes, como, por exemplo, a estimulação elétrica funcional, né? A gente tem alguns parâmetros que a gente bota eletrodos naquele braço, ou naquela perna, ou no movimento que a gente quer, porque a estimulação elétrica, ela dá uma coisa que nenhum exercício pode dar, que é a sensação do movimento, é a sensação do músculo se contraindo, sabe? Que se você não tem nada de movimento, você não tem a sensação do músculo se contraído. É o FES, exatamente, Functional Electrical Stimulation, né? Que é a estimulação elétrica funcional. Além disso, a gente tem outras técnicas, como a estimulação vagal, que agora é uma coisa super nova que está sendo feita e que está sendo muito correlacionada com melhora do ganho de movimento em membro superior, em hemiplégicos. A estimulação transcraniana por corrente contínua, a estimulação magnética transcraniana. Então, a gente tem várias técnicas de neuromodulação que podem também ser de grande valia. E o fisioterapeuta neurofuncional, ele está preparado para exercer essas técnicas. Além disso, a gente tem alguns protocolos de contenção e indução de movimento, por exemplo. A gente tem terapia por uso de espelho. Então, isso são técnicas que fazem parte do repertório do fisioterapeuta neurofuncional. Não é preciso que um paciente vá para um lugar fazer terapia de espelho, para o outro lugar fazer estimulação elétrica, para o outro lugar fazer estimulação vagal, para o outro... Não. O fisioterapeuta neurofuncional, ele tem condições, ele reúne essas possibilidades para poder oferecer para os seus pacientes, tá? Então, vocês, acho que eu não tenho nenhuma pergunta aqui. Nevinha, Elcio Nevinha, falou que está com um paciente com AVC isquêmico, flácido. Às vezes esses pacientes com AVC, com lesão do sistema nervoso central, quando eles estão flácidos, das duas uma, ou eles estão na fase aguda, ou eles têm uma paralisia muito grave, tá? Mas, em geral, esses pacientes, quando tentam se movimentar, eles desenvolvem algum grau de espasticidade. Essa é a diferença do paciente com lesão do sistema nervoso central para o paciente com lesão do sistema nervoso periférico. Nós estamos chegando nos 40 minutos de live, eu não vou me prolongar mais, só quero deixar claro para vocês que o tratamento da paralisia, a paralisia, ela não é o fim, tá, gente? Existem muitas coisas que a gente pode fazer para ganhar qualidade de vida, para adaptar movimentos quando a gente não tem condição de recuperar aquela paralisia. A gente pode usar órteses, a gente pode adaptar movimentos, a gente pode ter estratégias comportamentais diferentes, sabe? E a fisioterapia neurofuncional está aí para oferecer esse repertório todo de coisas para todo mundo que precise, tá? Então, gente, foi um prazer. Desculpa aí se eu me alonguei, espero ter sido útil. E mês que vem a gente volta, sabe? Eu tô querendo
Eu tô querendo fazer todo mês e a gente fazer tipo uma live, sempre com a participação de vocês e que vocês ajudem a escolher o tema. Esse tema foi escolhido por vocês e próximo a gente vai ver o que a gente vai fazer, tá bom? Um beijo enorme para vocês, fiquem com Deus, um abraço, tchau!